Bom, eu vi que tem aqui a próxima pergunta, é da Cris Lodge. Antes das perguntas, aí eu... Ah, Pessoal, sim, tá? tá bom, tá ótimo então, você vai dar. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente abre para as perguntas, só um minutinho. Obrigada. Pronto? Gente, deixa eu só falar uma coisinha antes da gente retornar às perguntas, tá bom? Que o pessoal tá aqui, aí eu vou falar com todo mundo já. A gente vai fazer uma conferência, é a quinta conferência internacional, Um Curso em Milagres, do Grupo Mera. A gente começou há muito tempo atrás e a gente faz essas conferências para que as pessoas que querem realmente saber, né, conversar sobre Um Curso em Milagres de forma purista, eu inventei essa palavra, mas assim, purista no sentido de a gente não misturar nada mais, tá? É só o que o curso diz mesmo, ok? E ela vai acontecer em outubro, né? 24, 25, 26 de outubro, lá em Florianópolis. O hotel é lindo, tá? Eles estão, assim, o pessoal do hotel foi muito simpático com a gente, estão preparando todas as coisas lá. E, assim, os nossos palestrantes, eles são, né, assim, totalmente dentro dessa linha metafísica exclusiva de Um Curso em Milagres. A Pati e o... Opa, a Pati e o Lu, imagina, a Pati e o Lu estão com a gente lá, né? A Patrícia e o Luciano que estão aqui organizando esse um retiro, um encontro, né? Então, um retiro. E a Ing Gavinac, que é a quem me ajuda lá no Telegram a tirar dúvidas de estudantes, e o nosso convidado, a Carmen também, a Carmen Zagu, que também é quem está organizando junto com uma equipe lá, né, tudo em Florianópolis, e o Martim Meraio, que é um argentino, que, assim, eu não tenho muito tempo para ir, né, para ficar na internet vendo outros professores, mas o Martim Meraio me chamou a atenção porque, além dele ter uma cara mais jovem, né, ele fala exatamente o que Um Curso em Milagres fala, né? Ele não se desvia da metafísica, ele consegue se manter reto dentro dessa metafísica que é a proposta sempre do Grupo Mera. Então, eu adoraria muito encontrar cada um de vocês por lá. Vai ser um encontro. Sempre que a gente se encontra, a Paty e o Lu foram com a gente aqui na minha cidade em 2023. Sempre que a gente se encontra é muito gostoso, é muito divertido, né? A gente vai falar como nós estamos falando aqui, né? Sem nos desviarmos da metafísica do curso, mas a gente pode brincar com isso também, né? E o Martim Meraio, ele é bem dentro da metafísica e ele é, assim, super simpático, aceitou na hora o convite e ele tem uma agenda lotada. Ele não consegue, ele ia fazer uma live, eu pedi para ele fazer uma live comigo agora, não consegue, vai ser só em julho, né? Ele tem uma agenda lotadésima, ele é ótimo. Eu acho que todo mundo vai curtir muito, tá? E aí a gente entra dentro mesmo desse caminho que vocês resolveram estudar, certo? Mais profundamente, né? Mas a gente pode se divertir enquanto isso, tá bom? Vou amar ter todo mundo lá junto, tá? Obrigada. Vamos lá, próxima pergunta. Ó, eu vi que a próxima aqui é da Cris Lodge. Cris, você se sente à vontade de abrir o microfone e fazer a pergunta para a Maria Amélia? Você prefere que eu mesmo leia aqui e faça a pergunta para ela? E a pergunta vale para os demais que escreveram a pergunta aqui. Ah, tá, ela pediu, eu vou ler então. Então, vamos lá. Maria Amélia, bom dia. Essa semana aconteceu um acidente de carro em frente ao meu prédio e uma moça que estava no ponto de ônibus veio a desencarnar. Parece que o motorista estava embriagado. Aqui na minha mente, na minha experiência, toda a cena ainda está muito presente e estou experimentando vários sentimentos desafiadores. Meu ego parece estar numa luta com o Espírito Santo, embora tenha toda a teoria do 100 e uma prática de vários anos. Aliás, nos 2 últimos anos é a segunda cena de atropelamento que eu experimentei. E já tive experiências anteriores de acidentes na família. Você acredita que quando a cena se repete, é uma escolha pela ilusão ou ainda existe aprendizado para mim nesse sentido? Ah,
Estou cheia de, abre aspas, para quês, por aqui. Aham. É isso? Então, obrigada, Cris. Ó, vamos lá. Assim, as cenas vão sempre se repetir, tá? Elas podem não se repetir exatamente na mesma forma, mas elas vão sempre se repetir. Eu acho que o grande conflito que você está aí é que você gostaria de assistir a essa cena, você pode até me falar se eu estou errada, tá? É assim, você gostaria muito, né, de ver essas cenas se repetirem sem se importar com elas, né? Todos nós, tá bom? Então, o conflito grande eu estudo esse curso, né? Como você disse, há algum tempo, eu estudo esse curso, eu já tenho uma teoria a respeito dele, mas eu não estou conseguindo, eu estou sofrendo, uma memória traumática está acontecendo em mim, né? Então, eu penso que esse é o grande sofrimento, porque seria só que isso a gente precisa olhar bem de frente. É absolutamente normal. Eu ia achar muito esquisito, ou, né, esquisito, assim, para a gente aqui no mundo, lógico, se a gente. Tudo bem? Aí, se a gente olhasse para as coisas aqui e não sentisse nada, tá? É muito difícil. A gente sofre. Esses dias eu respondi lá no Telegram, né, para uma pessoa que é uma aluna minha, que eu falei que eu estava muito triste, né, porque aconteceram algumas coisas, aconteceram tudo juntas, e eu também, e a minha gatinha que tinha 23 anos, que morreu e que eu estava muito triste. Aí ela falou: mas você tem todo esse tempo de treino com o curso e você ainda fica assim? Então, ó, veja, tá? E é assim, absolutamente impossível alguém que pensa que está num corpo, né, e não sente nada, e não vê nada, tá? Então, é absolutamente impossível. O que vai acontecendo é que mais rapidamente a gente vai se livrando desses sofrimentos, tá? Então, mais rapidamente dessa interpretação junto com o ego. Então, você não precisa lutar contra isso. É horrível, é horrível. Nós acreditamos que a vida seja mesmo esse corpo e que essa pessoa morreu. A gente acredita mesmo nisso. E é horrível, porque a vida era aquilo. E a gente assistiu a isso, né? E outras coisas que a gente assiste em filme, eu não assisto muito porque eu não gosto mesmo, mas, sabe, os assassinatos, mesmo nos filmes, é impossível a gente ficar indiferente a isso, entende? Mas, como a gente está falando aqui, o ego não vai deixar de aproveitar, né? E ele vai judiar de você mesmo, enquanto você não aceitar que não tem problema sentir tudo isso. Não tem nenhum problema, ok? A gente sente, a gente fica triste, a gente tem... E assim, não para o Espírito Santo ou para o autor do curso, não tem nenhuma diferença entre você sentir fome e sentir pena, tá? Você sentir sede e ver uma cena como horrível, né? Assim, dolorida, entende? Para ele é tudo a mesma coisa, tá? Para nós temos essa hierarquia. E nós temos uma hierarquia de problemas, né? Olha, isso aqui eu consigo ver, isso aqui eu não consigo, né? Isso aqui dá para, isso aqui não dá para lidar. E tá tudo certo. Essa hierarquia de problemas é que faz com que nós tenhamos ordem de dificuldades em milagres, certo? Mas são as hierarquias de problemas, porque para o Espírito Santo, ele pode falar para a gente, ele está falando para a gente toda hora, ele vem aqui na ponta do nariz e fala: bem, deixa eu te explicar, não é desse jeito que você está vendo, tá? Mas eu não consigo ver de outra forma. E ele fala: tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Então, aceitando, né, aceitando que a gente existe, e uma das estratégias muito interessantes que a gente tem que para fazer essa aceitação mesmo, né, tem naquele livro que eu perguntei para a Paty hoje se vocês tinham a aceitação mais profunda. O autor, ele não é estudante de um curso em milagres, embora ele já tenha estudado, mas ele não se considera. Mas ele traz várias estratégias ali para a gente fazer essa aceitação mesmo, sabe? Daquilo que é dolorido, que a gente pensa que eu não quero ver, e tal, eu não quero ver. Não tem, mas está aqui, né? Então, esse daqui eu vou ver. Nunca forçar a barra. É por isso que eu não assisto a filmes que são doloridos, nada, porque também não vai me adiantar nada, né? Mas, Cris, faz isso para você, tá? Deixa, não tem problema essa dor vir, né? Olha mais de frente para esse conflito que o ego está trazendo para você, tá bom?
que é essa sua dor. Eu te garanto que é essa. E não tem a ver as cenas repetidas. E não tem a ver você ter que trabalhar isso. Porque quem trabalha isso, na verdade, é o Espírito Santo, né? Não somos nós. Ok? Mas a resistência em não poder ver, não poder sentir, não poder achar que a gente pode ficar triste, isso mais não tem sentido, né? Ué, você tem fome? Ou tem sede? Precisa dessas coisas? Então, não tem problema nenhum aceitar essa tristeza, essa indignação, sabe? Né? A pessoa bêbada vai lá, tira a vida do outro e tal, entende? E nessa hora, essa coisa de roteiro some da cachola, né? Ela some da gente, tá? Não sei se ajudou, se ajudou um pouco, mas aí depois você vai me falando. Tudo bem? E ela até escreveu um comentário agora, acabou de escrever. Bem isso mesmo. Parece que estou com uma sensação de culpa por não estar Isso. conseguindo não sentir o que estou sentindo. Olha a culpa ali no meio de tudo. Muito bom. É isso aí mesmo, tá? E a gente vai escapando do ego, ok? Mas, Então, próxima pergunta, da Priscila Gomes. Qual a diferença entre o professor de Deus e o aprendiz feliz? São ambos a mesma figura? Sou professor e aprendiz ao mesmo tempo? exatamente. Quem que é? Priscila. Priscila. Exatamente isso, Priscila, tá? E assim, olha, vou só fazer uma distinção aqui, tá bom? Professor de Deus é aquele cara, ou aquela cara, né? Então, assim, na língua portuguesa é aquele cara, não precisamos falar o feminino, que resolveu estudar esse curso. E ele chama de professor de Deus aquele que respeita o currículo, que é ler o livro-texto, manual de professores, suplementos a um curso em milagres e fazer pelo menos uma vez o livro de exercícios. Esse é o professor de Deus, ok? E ele não tem que falar nada para ninguém. Essa é uma grande diferença. Então, o professor de um curso em milagres, certo? É o meu caso, né? O caso do Lu, da Paty, de não sei se tem mais alguém que tem turminha que ensina, mas, enfim. O professor de um curso em milagres é outra coisa, tá? E o aprendiz feliz somos todos, tá? Somos todos. Tem hora que não é feliz, né? Tem hora que a gente não tá feliz, tem hora que não tem nada com felicidade. Mas aprender a olhar para isso sem peso é o nosso grande aprendizado. É impossível a gente olhar para toda a miserabilidade de um mundo feito a partir de culpa, né? E se sentir feliz o tempo inteiro. A gente vai tirando, e de que jeito que a gente vai se tornando um aprendiz feliz, moçada? Tá? A gente vai se tornando um aprendiz feliz quando a gente vai perdendo o medo de olhar para a tristeza, tá bom? Vai perdendo o medo de olhar para ela, perdendo o medo de assumir, né, essa tristeza e tal. Então a gente vai sendo um aprendiz feliz, porque a gente vai, sabe, continua o nosso caminhozinho ali, entende? Mais, né, mais gostoso, mais, sabe, falando, ai, tô triste mesmo, pronto, acabou, tá? Ai, fez errado. Fechei uma pessoa ontem, foi sem querer mesmo. Não, foi por querer. Ninguém faz coisa errada por querer, né? A gente fez. Então, eu falei, não tem problema, a Maria já passou, não bateu, tá tudo certo, né? E a gente vai ter mesmo todo esse movimento, sabe, de olhar para a culpa, né? Se a gente não sentir um momentinho que a gente não tá nem aí com os falatórios do ego para falar que a gente é culpado, nesse momentinho nós somos muito felizes. Muito felizes. Não tem importância que dura só uns segundinhos, né? Mas depois a gente vai querendo mais, né? A gente vai querendo mais. E por isso também que a gente vai confiando um pouquinho mais no autor do curso. Tudo bem? Respondi? Tá. Deixa eu ver aqui a próxima, da Renata Oliveira. Parece que reencarnação está muito na nossa mente, tá? A pergunta dela. Uma professora do Zen falou uma vez que para ela ter chegado no nível que ela está hoje, ela acha que deve ter passado por várias vidas. Mas você falando agora sobre não haver encarnação, ou acredito que seja reencarnação, né? Fica confuso. Porém, porém a encarnação existiria na ilusão tal como a gente acha que está aqui, não é isso? Bom, moçada, é assim, ó. É,
Deixa eu ver se eu consigo falar de uma forma melhor para vocês. Assim, bom, o Jesus não fala sobre evolução, tá? Não existe isso para ele. Mas ele fala que existe, então, uma forma assim, existe uma disponibilidade. Vamos pensar na Ellen, por exemplo, tá? Na Ellen Schuckman. Ela brigava com ele, falando para ele, por que eu, cara? Por que eu não tenho religião, não sou uma pessoa boa, por que eu? Aí ele falou, foi uma escolha sua, tá? Foi uma escolha sua, entende? Só que, veja bem, eu achar que eu estou num nível diferente do de vocês, já fura todo o raciocínio de um curso em milagres, tá? Eu tenho destreza para falar sobre a metafísica? Eu tenho também, gente, estou ensinando há muito tempo, né? Tá? Então, eu tenho essa destreza para falar? Tenho, né? Sobre o raciocínio curtinho do curso, que é um raciocínio curtinho, tá? Para ele é tudo ali. Agora, né, veja, eu não posso estar num nível diferente de vocês, porque nós somos uma mente. Eu não posso. O problema de eu achar que eu estou mais evoluída que vocês é um problema para mim, muito mais do que para vocês. Se eu achar que eu estou diferente, se eu achar que eu estou aqui, né, para cá, mais acima, vou olhar vocês aqui, né, tá? Ó, por aqui, o que que vai acontecer comigo? Comigo. Eu vou me achar diferente. Diferença é medo. Eu me prendo muito mais ao medo. O que que pode vir a acontecer comigo se eu estiver achando que eu sou uma gurua de um curso em milagres? Ai, gente, isso até me arrepio. Pelo amor de Deus, ó, eu choro, eu brinco, eu tenho uma vida normal, tá? Funções fisiológicas normais, ok? Tá? Vamos lá. Então, é assim, ó. Veja, eu vou me prender. Aí, por exemplo, eu não posso nem chegar perto de vocês. E eu adoro abraços, por isso que eu estou convidando todo mundo para ir para Florianópolis. Entendeu? Eu adoro abraços. Você já pensou? Se eu me achar melhor que vocês, em algum lugar da minha mente, eu sei que eu estou mentindo, né? E se eu souber que eu estou mentindo, o que que vai acontecer? Eu não posso nem cruzar a perna, gente, tem que ser uma meu cabelo tem que estar arrumado, eu preciso escolher as palavras para falar para vocês, porque eu não posso perder a idolatria que vocês têm por mim, tá? Distância. Não pode ninguém chegar perto. Ninguém pode saber nada da minha vida, porque vocês vão descobrir aquilo que eu penso de mim, tá? Então, eu vou viver engaiolada dentro do meu medo, ok? Então, é assim, ó, alguém que se dispõe, né? Eu não posso fazer nada por vocês, infelizmente. O que eu posso é ajudar vocês a entender essa linha de raciocínio que é curtinha de um curso em milagres, porque, inclusive, eu sofri muito, porque eu estudei esse curso sozinha durante 8 anos, antes de conhecer o material do Ken, né? Então, durante 8, o material do Ken Wapnick, tá? Foi completamente, mudou minha vida com o curso completamente, certo? O cara tem uma obra impecável. Não quer dizer que ele largou o corpinho definitivamente, ok? Não quer dizer que aquela ideia de individualidade tenha sumido dele. A obra dele é perfeita, perfeita, mas eu o conheci pessoalmente. E ele era um ser humano normal, inclusive era uma peste, né? Ele passava por nós, tirava meu cachecol, dava para o outro, tirava o chapéu do outro, mandava para o outro, subia em cima da coisa, sabe? Batia nas pessoas, nas costas, de um lado para a pessoa olhar, sabe? Era uma criança mesmo. E tinha seus perrengues, como todos nós temos, ok? E aí, a Ellen também, né? E a Ellen foi muito, muito honesta, sabe? Eu não sou autora desse curso. Eu não compreendo esse curso. Eu não aceito, né? Eu não compreendo, mas eu não aceito esse curso, sabe? Ela foi extremamente honesta. Então, não tem uma hierarquia nisso. E, assim, se todos somos um, vamos lá. Se a gente pensar assim, a Ellen é uma ideia individual separada de mim. Eu estou perdida, tá? Que qualquer ponto dessa mente que pensa que está separado, qualquer ponto que escolha, não interessa. De repente, eu dou sempre esse exemplo para meus. Acho que eu não vou falar nome aqui. Mas pode falar, eu acho. Fernandinho Beiramar. E ele tortura as vítimas, torturava, né, as vítimas dele antes de matar. Então, é um prazer, né, para ele. Se ele resolver
não exatamente estudar esse curso, mas se ele resolver encarar que ele é um com todo mundo, ele passa todos nós, gente, sabe? Então, não tem importância, não tem problema, tá? Porque é uma mente única com a gente. Então, não tem evolução de ninguém, não existe. Estamos aqui, estamos juntos, tá? Não tem outro jeito, né, Paty? Estamos juntos, sabe? Então, estamos juntos aqui, não tem como ser isso. Se eu achar que tem alguém melhor ou pior do que eu corto todo o raciocínio desse curso. Tá? Eu corto tudo, gente. É igualdade, não na forma, né? Não na forma, mas no conteúdo, tá? Então, não tem como. E eu volto a dizer, qual é a minha responsabilidade aqui? Cuidar de eu, né? De euzinha, só euzinha, tá? Porque daí o ego não me pega nesse ponto, ok? Porque senão ele vai me falar, nossa, eu tô aqui dando aula para vocês são menos, entende? Né? Vamos pegar o Haiti e os Estados Unidos, entende? Vocês são menos. Mas, gente, mas a experiência de um é de todos, porque dentro do conteúdo é tudo igual. E aí, nós estamos todos, como dizia sempre quem, estamos todos no barquinho, no mesmo barquinho furado, né? E quando um sair, todos vão. Não é? A gente vai tampando o buraquinho, vai segurando as pontas, tampando o buraquinho desse negócio, quando sair o barco vai inteiro, certo? Por que que o barco vai inteiro? Quem quer responder? Ou ela mesma, ou quem é mesmo? Priscila, né? Alguém quer responder isso? Por que que o barquinho vai inteiro? Quantos professores de Deus vão salvar o mundo? Um, tá? Porque nós somos um, tá? É por isso, ok? Tudo bem? Não sei, tá? Tudo bem, Priscila? Não sei. Foi? Tudo bem? Renata. Ai, Renata, desculpa. Desculpa, Renata. Ó, se tiver. Ok? Ok. Agradecer aqui, obrigada. Deixa eu ver aqui depois da Renata. Temos mais algumas perguntas no chat, mas eu não lembro em qual momento que a Sônia levantou a mãozinha. Sônia, você quer abrir seu microfone e fazer a pergunta agora? Bom dia, Bom dia, amor. bom dia, Maria Amélia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Na questão prática, Maria Amélia, como eu vejo que tu está falando sobre roteiro e ídolos, né? Eu tenho uma experiência muito grande na proteção animal, tu já sabe disso, né? E nesse ativismo ambiental, e isso são propósitos meus que fazem com que eu tenha um entusiasmo pela vida. Na realidade, hoje em dia eu ando em conflito, porque eu não sei o tanto disso é do meu ego e o quanto disso realmente me faz me sentir viva, sentir importante, né? Então eu queria saber dentro do curso como lidar com essa dualidade, sabe, das coisas que realmente fazem sentido para mim e esse curso faz muito sentido para mim e essas coisas também. Então, a Sônia é de uma turma e tem uma outra garota que eu também adoro, que é de outra turma, que tem o mesmo conflito, né? Eu não aguento ver o animal sofrendo, se eu pegar alguém, mas eu também, gente, se eu pegar alguém batendo no animal, fazendo, eu viro um monstro. Assim, ó, eu cresço 2 metros, assim, o dobro, né? Isso faz parte, gente, isso faz parte mesmo, que é a mesma coisa esqueci agora, da quem viu o atropelamento, tá? Por quê? Porque essas coisas são muito reais para nós e é assim. E não tem problema você achar que essa é a motivação para você ficar aqui. Se é em relação. Você falou duas coisas que elas são a mesma, né? Que você falou assim: eu não sei se isso é uma motivação para eu ficar viva ou se é isso que o ego me faz me sentir importante, é a mesma coisa, tá? Então, assim, ó, o ego me faz me sentir muito importante, mas isso é importante para você. E tem que levar essa vida normalmente, sabe? Tem que levar essa vida. Tem gente que fala, não, eu já desisti do mundo, eu não tô nem aí com o mundo mais, né, e tal. É mesmo? Nossa, que legal. Você não come mais? Não respira mais, tá? Então, assim, não existe isso, tá bom? Não existe. É importante para você? É isso que você tem que fazer, tá? Você ainda faz essas coisas, esses movimentos para o ambiente, isso te faz sentir bem?
vai em frente, vai em frente. A outra garota tem um agravante em relação a você, porque ela trabalha no IBAMA, minha outra aluna, né? Então, sim, trabalha no IBAMA, é isso. É importante para você? Então, é isso que tem que fazer. Se o seu ego está enrolando, ele está te enrolando no seguinte sentido: eu estou cuidando deste planeta, porque este planeta é muito legal, porque eu sou uma pessoa super importante. E as pessoas, bom, até aí tá tudo certo. Mas aí, aqueles que fazem mal para o planeta, para os animais, eles são o demo, tá? Então, vejam bem, meu irmão, por exemplo, que é muito politizado, né? E assim, aí ele fala os nomes lá dos políticos, ele é bem de esquerda e tal, não sei o que, aí ele fala assim, aí ele fala, por que não é possível? Aí eu falo para ele, ele finge que estuda o curso, viu, gente? Bem, aí eu falo para ele, então, alguém tinha que fazer esse papel. É mesmo, né? Então, alguém tinha que fazer esse papel. Alguém tinha que fazer o papel de país pobre. Alguém tinha que fazer o papel de país rico. Alguém tinha que fazer o papel de vilão nessa história. Alguém tinha que fazer o papel de vítima, né? Os animais são vítimas aqui, mas eles continuam sendo nossa projeção, ok? Então, alguém tem que fazer o papel de vilão e vítima para a gente. E a gente vai lembrando de... Falar certinho agora, tá? Degavar, tá? É que a gente fala assim, na cidade da minha avó, eles falavam degavar, né? Então, devagar a gente vai lembrando que os vilões são tão vítimas quanto nós de um mesmo sistema de pensamento, tá? Para que serve? Para não puni-los? Para deixá-los livres? Não. Serve para eu olhar para isso e fazer as minhas lições de perdão. Na forma vai acontecer do mesmo jeito. Nós não podemos deixar o Fernandinho Beiramar ou uma pessoa que maltrata um animal solta, porque ele precisa saber, infelizmente ainda é, né, a punição ainda, sabe, ou isolar, né, o isolamento é ainda uma forma muito utilizada aqui no nosso mundo. E aí, o que acontece? A gente mantém, né, essa dualidade aqui na mente, e aí mantém o sistema de pensamento do ego intacto. Eu vejo a culpa lá fora, porque o vilão é o culpado, porque, sabe, aquilo lá, é aquele lá fora, é aquilo lá. E aí a gente vai falar, bom, quando dá, hein, moçada, tá? Quando dá. Quando a gente está junto, estudando junto, não fica sozinho pensando essas coisas, porque o ego vai te enrolar. Que ele vai mesmo te enrolar e vai deixar você muito culpado. Aí ele fala, assim, a gente fala, olha, então, esse foi o mundo dual, que eu acho que foi vocês que fizeram me enfiar aqui, tá? Então, assim, aí a gente vai falando, esse é o mundo dual. Porque o fulano chama Zé, né, o vilão da minha história chama Zé, mas ele podia chamar Pedro, podia chamar qualquer coisa, né? Então, tá? É a mesma coisa, ok? Eles estão fazendo esse papel que alguém precisava fazer. Tem uma historinha mística, que faz tantos anos que eu li, que era tão bonitinha, se eu não lembro mais direito, eu acho que era budista. E que aí no fim era uma pessoa muito, muito, muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí a outra, que era boazinha, tinha que subir a montanha. A hora que ela chegava lá em cima, que tinha o prêmio para ela, porque ela era boazinha, ela tinha feito tudo certo. Lá em cima tinha um espelho. A hora que ela olhava no espelho, ela via a pessoa ruim, né? Então, assim, é o grande espelho. Eu não lembro mais da história, gente, tô falando assim, mas não tem jeito, sabe? Não tem, se você resolver estudar esse curso, é dentro dos relacionamentos, não dos relacionamentos que a gente tem nem aqui pertinho, é do relacionamento que tem na minha mente, tá? Quem eu penso, como eu penso dele, de que jeito que eu penso, sabe? O que eu resolvo sobre isso, e até eu chegar. Seguir o ego até aqui agora. Nossa, que prazer. Ah, pois nesse momento eu não quero o ego. Depois volta, né? Depois volta eu escolher o ego outra vez. Mas neste momento eu escolho o Espírito Santo. Tudo bem, amor? Tá? Obrigada, Maria Amélia. Ah, ela falou obrigado aqui, que tá bem baixinho. Não, sem Obrigado, problema. Sônia. Então, lá, a próxima pergunta é da Cícera. Suicídio é resultado da projeção da culpa na visão do SEM? Você pode falar um pouco sobre isso? Falo. O suicídio é igualzinho um atropelamento, tá? O suicídio, gente, a gente, é assim, porque a nossa memória religiosa é muito forte ainda em todos nós, não só em quem, mas em mim, não porque eu seja melhor, mas assim, gente que estuda o curso há muito tempo,
essas memórias religiosas, elas são muito fortes na gente. E a gente considera isso aqui como vida. E a gente considera isso aqui como vida como uma dádiva de Deus. Ok? Então, assim, isso está impregnado na nossa memória. Ponto. Ponto. Não precisa brigar com isso. Agora, se a gente puder pensar no suicida, né, como uma pessoa que está desesperada, não aguenta mais, e a única solução que ela achou foi essa, ai, gente, tá bom. A gente, quando está com raiva de alguém, a gente fala, vou matar. Entende? Para o Jesus, o que é um horror, né? Não posso falar palavrão aqui, né? Mas é um horror, porque para ele, eu pensar, vou matar o Lu porque eu briguei com ele, ou matar o Lu exatamente, é a mesma coisa, tá? Então, efetivamente, só que o que acontece? A gente pensa que o pensamento não tem nenhum efeito, né? Ele pode não ter nenhum efeito, assim, na visão do mundo, né? Porque se eu literalmente matar o Lu, né, é muito diferente do que eu pensar que raiva do Lu vou matá-lo, tá? Então, para o mundo, isso é muito diferente. Para o Jesus, não é nada diferente, porque para ele só existe eu com a minha própria mente que vou ficar culpada porque pensei em matar o Lu, tá? Então, a culpa vai sendo, sabe, ali. Agora, uma pessoa com corpinho ou sem corpinho, a ideia da individualidade, tá? Por isso também que você pode pensar em reencarnação do jeito que você quiser. A ideia, o que vai ter, o que vai sumir para a gente, não é se tem reencarnação ou não tem reencarnação. O que vai sumir é a ideia da individualidade. Ah, olha, eu sou isso aqui, eu estou aqui, eu tenho as coisas para aprender, né, e tal, que isso é bem nosso mesmo, né? Tem mais muito que aprender, entende? Então, como a gente nasceu cheia de defeito, né? E aí a gente pensa, não é? Eu tenho muito que aprender, tenho que consertar, tenho que desentortar todas essas coisas que eu tenho tortas, né? E tal, entende? Então, aí, isso tudo é o mesmo pensamento. E, por acaso, o que se suicidou escolheu outra forma, né? Mas eu também ainda tenho ideia de individualidade. Eu sou tão culpada quanto ele. Eu não tirei, eu não estraguei, ai, gente, não cortei a obra de Deus, eu não matei a obra de Deus, ok? Nem no atropelamento e nem no suicídio. Será que tá tudo bem? Deixa eu ver se vai escrever alguma coisa assim. Se tiver mais alguma dúvida, a Tá, gente isso, continua, daí, tá? daí continua. A Ana Carolina só escreveu uma mensagem aqui relacionada ao que você respondeu. Considerar essa vida como dádiva de Deus, perfeito. Traz muita clareza. Tá, então tá bom. Tá. Então, próxima pergunta. Deixa eu ver. É da Renata novamente, outra Ok. pergunta. Gostaria só de mais essa. O curso que estamos na eternidade, o curso de que estamos na eternidade com Deus e não aqui nesse mundo. Peraí, vou tentar ler de novo. Eu imagino que seja o curso diz que estamos na eternidade com Deus e não aqui nesse mundo. A eternidade é na mente e não importa em que forma eu esteja e que lugar eu esteja aqui ou em outro planeta. Enfim, eu posso experimentar a eternidade ou só instantes dela? Ou seja, não preciso me preocupar com pós-morte e outras ilusões? Tenho a impressão, tenho a impressão de que a eternidade por completo seria algo que podemos alcançar após a retirada de culpa de toda a mente fragmentada. Sim, eu só não sei se ela entendeu o que é a retirada de culpa, né, de toda a mente. Isso que eu não sei se entendeu. Mas aí, Renata, você vai falando, tá? Ó, sim, o curso afirma que nós não estamos aqui, né? Mas se vocês pensarem, eu já vi até um bispo falando, né? Esse mundo é uma ilusão, né? E tal. O budismo fala, né? Esse mundo é uma ilusão e tal. Só que o único, eu já fui rodada, né? Tava falando para vocês, né? Já rodei por aí, né? Uma mulher da vida nesses caminhos. Aí, só que ninguém tem uma explicação tão coerente por que esse mundo é uma ilusão quanto um curso em milagres, tá? Por quê? Ele diz, e o cara é chato, hein? Totalmente sem transigência. É assim, ó.
a verdade é uma só. A verdade não muda. A verdade é Deus. Ponto final. Acabou. Pode falar o que você quiser. Só que, quando a gente está aqui no mundo, cada um tem uma verdade, sabe? Como assim? Uma mesma coisa, olha, um copo de água é diferente para mim, para você, para você, para você, para você. Ai, que representa o copo de água é diferente. Se muda, não é verdade, tá? Tudo o que muda não pode ser verdadeiro. É isso que um curso em milagres fala. Agora, quem me dá um exemplo de algo que não muda neste mundo? Faz favor. Tá? Então, sim, nós estamos lá, né? Nós estamos na eternidade, nós estamos com Deus. A gente não entende isso, gente, tá? A gente não entende, a gente não aceita. Mas não tem problema, não é porque a gente não entende, não aceita, que a gente não, que isso não ressoa como verdade para nós. Sabe, a gente não entende, não aceita, e nós não somos ruins, e nem somos mal estudantes desse curso porque não aceitamos, ok? Então, isso daí, a gente vai ficando cada vez mais em paz, em falar, tudo bem que você não sabe mesmo, não tem problema, né? Mas existe em mim alguém que sabe, né? Então, só para ligar, só para fazer um link com o que ela falou. Sim, nós vamos nos lembrar disso. Nós vamos nos lembrar de que nós nunca nos separamos de Deus quando a mente sumir. Mas não, eu, Maria Amélia, não preciso esperar a mente de vocês todos aqui sumir, a culpa da mente de vocês, tá? Então, voltamos àquela mesma ideia. Quantos professores de Deus precisam para salvar o mundo? Um, tá? Um. Por quê? Porque só tem um, tá? Que pensa que é um monte. A hora que o mundo sumir para mim, nenhuma carinha linda vai estar aqui, não no sentido da forma, tá? Não no sentido da forma, mas no amor, onde nós vemos além das aparências. Então, tá. Mas isso é assim, é só uma ideia que é coerente para nós, mas ela não é aceita ainda, tá? Ela é só coerente. A gente vai aceitando aos poucos. Que jeito que a gente aceita? Vamos lá. Que jeito que a gente vai aceitando essa ideia? E ainda mais. Vamos lá. Ai, gente. Perdoando. Perdoando, lógico, né? Porque o perdão é um desmanche, né? É um desmanche da realidade de alguma coisa que eu interpretei junto com o ego, tá? E então, com esses milhares de perdõezinhos, um dia, quem sabe, a gente, porque conta tempo, né? O tempo é linear no mundo do ego, então, um dia nós vamos aceitar a expiação, que é só uma questão de aceitar mesmo. A expiação com E maiúsculo, tá? Como está nesse curso, expiação com E maiúsculo, é a aceitação total daquele monte de perdãozinho que a gente fez, foi desmanchando, 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 né? Até eu aceitar, nossa, nada disso pode ser real mesmo, tá? Quando eu estava lá, com quem, né? Lá, eles contaram pra gente, é que eu passei na calçada, então a Judy contou que o Bill Tate Ford, né, que foi quem ajudou a Ellen, né, na canalização, nos últimos, ele estava aposentado, né, mas então eles só ficaram lá por conta mesmo da edição do curso, vários anos, lá em Tiburon. E aí disse que no dia da morte dele, não, antes, o pessoal perguntava para ele, né, pô, Bill, porque ele era professor de universidade, né, então, o que você anda fazendo? Eu? Eu ando perdoando. Perdoando. O que você está fazendo? Perdoando. Né? Perdoando. E aí, no dia, diz, a Judy contou, né, que no dia que ele largou o corpinho, ele estava andando lá na calçada, super feliz, né, super alegre, cantando, e ele era muito quieto, né, imagina que ele ia cantar no meio da rua. Estava cantando no meio da rua, e ele era muito grande, né? Ele tinha quase 2 metros, ele estava lá cantando, tal, todo mundo olhando, e depois, que é uma cidade muito pequena, né? Aí foi para casa dele e depois aí largou o corpinho, né? Se é que existe alguém que a gente pode falar, olha, lembrou que realmente isso aqui é uma ilusão, dos três, é o Bill. Quer dizer, eu acho, né? Mas também não sei se ele conseguiu, né? Não dá para saber, tá? Mas, assim, pelo menos se é que vai, né? Se essa ideia individual dele continua, eu acho que é muito mais leve, né? Do que a gente, né? Tudo bem, Renata? Renata? Isso, qualquer coisa, ela escreve aqui no chat, eu leio. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Acredito Tá. que está no... temos uma mãozinha levantada, a Ana. Ana, por favor, você pode tirar do mudo? Oi.
pessoal, é Maria Amélia, Paty, Luciano, Well, todo mundo por aí. Obrigada por esse encontro assim maravilhoso. E Maria Amélia, eu estava segurando uma pergunta e acho que essa última fala que você deu é uma introdução assim muito boa, porque para o que eu quero perguntar é que vai parecer absolutamente básico, mas é uma pergunta muito prática e como Não tem você básico nesse quiz. e eu fico impressionada assim como eu mesma, assim, a gente lê, a gente estuda, a gente se reúne e todo dia praticamente eu me pergunto, nossa, quando algo parece acontecer na vida da Ana, ela parece voltar para a estaca zero e tentar assim, nossa, qual que era mesmo a metafísica? O que é que eu faço agora? E como que é o mesmo perdão? E isso é meu, isso é dele, volta a câmera. Então parece assim que fica tudo muito de novo complicado, sabe? Então, e daí volta. E daí, Aninha, foi? Você terminou a pergunta? não, eu tô, não, Eu ainda acho que não. caiu. Caiu? É que Ainda a tá. conexão dela de vez em quando cai mesmo na aula, caiu, não sei. Tá melhor? Só um pouquinho, É. talvez ela volta para É. o sinal volta para ela continuar. Tá melhor assim? Acho que o meu que caiu. Ah, é? Avisa, por favor, que o meu caiu. Ah, É, o meu caiu. Aninha, Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui de novo. Nossa, que treino, né? Que treino. A minha conexão caiu. Eu não lembro exatamente em qual momento. Se você, eu lembro que você. Não lembro nada. Melhor eu não lembrar nada. Se você sentir de repetir, por favor. Claro. Então, desculpa se vai ser repetitivo, mas do começo eu estava falando que essa é uma pergunta muito básica sobre o perdão. Quando você começou a falar, Maria Amélia, sobre, em alguns pontos, né? Você volta, né? E a metafísica do curso é de voltar para essa questão do perdão. Seja lá o que estiver acontecendo no cenário. Então, a minha pergunta é assim: como você colocou no começo da aula, você falou sobre os modelos mentais que ajudam, né? Então, de uma forma muito prática, quando a Maria Amélia se depara com uma situação em que convida a Maria Amélia a perdoar, como que você faz? Assim, se a gente pudesse colocar uma lente de aumento no processo da Maria Amélia de perdão e, digamos assim, explicitar os passinhos que você toma para praticar o perdão, o que é que você faz? depende, né, Aninha? Depende. Se for um negocinho fácil, aí vai mais fácil. Já falar, ai, Jesus, ai, tá, vai, o que você fala aí para mim? Se Vai for ser um uma negocinho coisinha, se grande, for uma coisinha aí então eu difícil, preciso realmente de muito tempo. Mas esse é um processo que é normal em todos nós, gente, porque, e assim, a gente adoraria. Eu tenho uma aluna que está aqui, que eu já vi, né? Ela falou assim, ela fala assim para mim toda vez: me dá uma receitinha básica, vai. Ó, sabe? A Taia é meu caminho, né? Ela não fala assim que ela é de São Paulo, mas assim, a Taia é bem de Minas, né? Eu acho que ele atai esse caminho aí para mim, né? E tal. Não existe isso, tá? Mas olha só, o que vai acontecendo na mente da gente é que a gente fica muito mais em prontidão em relação a o que a pessoa está fazendo, não. O que representa aquilo que a pessoa está fazendo, tá? E isso nas pequenas coisas, óbvio, né? Tá? Moçada, é nas pequenas coisas. Nas grandes coisas, por exemplo, coisas que, ó, claro, né? A gente só perdoa o que está no passado. Óbvio, né? Então, bem que eu queria um carnezinho já para deixar o perdão já praticado lá, porque daí já estava tudo pago, não tinha mais nenhum problema, né? Então, mas veja bem, aí há algumas questões grandes no passado, por exemplo, né? Então, assim, olha uma vez, olha outra vez, olha para os pensamentos, né? Assim, que justificam aquela emoção que você está sentindo, né? Justificam. Gente, isso é legal, né? O que fizeram comigo?
né? Olha o que fizeram comigo, né? Eu sou tão legal. E essa pessoa fez isso comigo, né? Então, e realmente aconteceram, óbvio, né? Que acontecem coisas meio graves na vida da gente, todo mundo, não tem um que não aconteça. E aí, a gente vai olhando, né? A gente vai aprendendo a ficar, como Jesus fala, acima do campo de batalha, né? Enquanto eu tô aqui, sabe, na minha raiva, alimentando ali, eu sou super justificada, mesmo que eu esteja completamente certa, tá? Completamente certa dentro do quadro ali. Eu tô, sabe, certíssima. A pessoa veio lá e me ferrou em alguma coisa, entende? E aí, naquilo, eu tenho todo o direito de estar com muita raiva, de estar com um sentimento de indignação muito grande. Eu tenho todo esse direito. Se eu não me der esse direito, vai acontecer que nem ao olhar para o atropelamento, eu não posso. Eu sou estudante do curso há 27 anos, eu não posso mais sentir isso. Dançou, né? Dançou, porque o ego vai pegar isso, vai usar e vai falar, e vai me jogar no chão, quebrar todos os meus dentes. Ah, não. Aí, enfim, né? Aí vamos lá ver. Se eu estou, né, com uma questão grande para resolver, e essa questão, gente, eu não dou conta, tá bom? Olha, não sou eu, nem o Ken, nem o Bill, nem a Ellen, nem, sabe, nem um grande professor de curso que você gosta, sabe? Não existe isso. Tem certas situações que a gente realmente não dá conta. Então, não olha para elas, tá? Não olha para elas. E o ponto, também já contei isso várias vezes, mas eu vou atalhar o caminho, tá? Assim, ó, senão a gente fica me ouvindo várias vezes. Vamos falar que, assim, todo tipo de manifestação de medo é culpa, né? Porque, tá. E eu, Maria Amélia, morria de medo do mar. Morria de medo, eu tinha pavor. Tanto que eu também tive não é o do veículo, é outro, um namorado que tinha sociedade num iate, eu nunca fui. E as meninas que moravam comigo me odiavam porque eu nunca fui lá dar uma voltinha, então ninguém ia, né? Então, enfim, nunca fui e tal, não sei o quê. De tanto olhar para os medinhos, para os medos, medinhos, medos, medinhos, principalmente para os medinhos, né? Para as coisas que a gente precisa perdoar, que dá para perdoar agora, etc. E tal. Um dia eu fui dar um workshop lá em Salvador, né? O primeiro workshop que eu dei lá. E aí eu cheguei, o pessoal falou, nossa, o que você quer fazer? Ah, eu quero ver como é que os soteronapolitanos vivem, né? E aí, como é que vivem? Aí, não, olha, até assim, muita gente trabalhando, eu também quero ir na jangada. Eu falei, vamos lá, então vamos na jangada. Cheio de gente, eu fui para Itaparica. Aí, cheio de gente, tudo, tô no meio do mar. Eu falei, gente, eu não tava com medo do mar. Eu falei, cadê eu? Né? Cadê eu? Cadê o meu medo? Sumiu. Eu nunca pensei no medo que eu tinha de mar. Eu moro em Rio Preto, né, gente? É longe, quase não voa, sabe? Tudo. O medo sumiu. Eu não tinha mais medo do mar. Então, é a mesma coisa que vai acontecendo. Eu falo medo, que o medo, na verdade, é falta de perdão também, né? Então, é a mesma coisa, sabe? A gente vai indo, naquela coisa que eu falei para vocês. Eu briguei com a Paty, com o Lu, né? Que a gente falou no começo, e foi um horror, e é óbvio que eu tô certa, e daí vai, né? E olha. Quando eu já começo a olhar para isso de forma diferente, junto com Jesus, né? Ou o Espírito Santo, eu já começo a olhar para isso, essa briga já não tem mais significado para mim, eu lembro mesmo que não seja muito claro para mim, né, que não são eles, que é aquilo que eu me senti ultrajada, maltratada, abandonada, abandonada. Aí isso não tem mais. O Wellington queria brigar comigo, mas, sabe, não significou nada para mim. Então, aquela historinha de que quando um não quer, dois não brigam, vale, tá? Então, Ana, não tem uma receita, bem que eu queria ter, né? Não tem uma receita, a gente vai lidando como dá, sabe? Não só naquilo que as outras, né, pessoas fazem com a gente, mas naquilo que a gente faz também e se sente culpada, sabe? É a mesma coisa. Dentro de uma briga grande, né? Que eu trabalho perdão até hoje, né? Que eu trabalho perdão até hoje, que já está perdendo significado para mim, mas ainda tem. Se não tivesse, eu não lembrava, né? Então, dentro disso, eu ainda continuo fazendo todos os exercícios, todos os passos de novo. Tenho direito, aquilo foi uma projeção da minha própria culpa. A pessoa é tão legal, ela mostrou tudo que tinha no meu inconsciente, né, para mim, ela foi super 10, né?
né? Um ódio, né? Tremendo. Então, mas aí eu lembro, depois eu dou risada, depois eu fico brava, depois eu dou risada. E aí, e as coisas menores a gente nem percebe, sabe? E na verdade, vamos linkar com uma coisa que a gente estava falando antes, né? Ó, a guiança do Espírito Santo, né? Ou, melhor ainda, o roteiro do Espírito Santo, tá? Se eu estou aqui dentro do meu roteiro só com o ego, né? Mas eu também não estou mais prestando muita atenção, mas estou lá na minha vidinha. De repente encontro uma coisa aqui né? Uma coisa que, se fosse antigamente, ia ser extremamente importante para mim, ia ser um horror na minha vida. Hoje pode ser que eu não preste atenção, né? E eu também conto muito para as pessoas que assim, só para fazer um paralelo, tá? Eu nunca tive medo de violência, nunca tive medo de pessoas, de violência, tanto, sabe? Tanto, até hoje eu não tenho, né? A gente vai, eu não tenho problema com isso. Obviamente, eu não vou para um lugar perigoso, né, à noite, nem nada disso, mas eu não tenho medo. Eu ando em São Paulo de vidro aberto, todo mundo, ai, como se faz isso, né? E tal, porque esse medo eu não tenho. Mas de barata, por exemplo, que é o único medo justificável neste mundo, né? Eu tenho muito medo, entende? Então, veja. Aí, um dia eu estava indo de ônibus, né? Duas vezes isso aconteceu, né? Eu estava de ônibus em São Paulo e eu estava lendo, porque eu sempre li muito, né? Então, eu estava lendo lá e tal. Os ônibus foram assaltados, todo mundo foi roubado, menos eu, porque eu não vi. Entende? Porque eles faziam em silêncio, né? As coisas, hoje não era igual antes, né? Antigamente, faz tempo, né? Faz mais de 20 anos. Aí, eles estavam assaltando, e eles só faziam assim, ó, né? E as pessoas iam fazendo coisas, tudo mais. Como eu estava lá no meu canto, eu devia ter uma cara de pobre, que Deus dá, né? Então aí, eu estava lá lendo meu livrinho, passou, não vi. Quando saíram do ônibus, né, os dois, duas vezes isso aconteceu. Quando saíram do ônibus, pega ladrão, pega ladrão, cadê o ladrão, né? Socorro. Eu não vi. Então, quando a gente está aqui com o Espírito Santo, você não vê muitas coisas, sabe? Que seriam super importantes para você em outro momento, tá? Então, não sei, Ana, sabe? Eu também queria uma receitinha, mas não tenho, tá? Esse é bem-vindo ao clube, sabe? Assim, ó, a gente não tem, tá todo mundo junto, né? A gente vai fazendo isso junto, tá? Se não responder, aí você pode ficar brava, eu deixo. E a gente conversa lá na aula, pode deixar. E aí, Aninha, tudo Obrigada. bem? Não. Obrigada, Maria Amélia. Ah, que bom, então tá bom. Então tá bom. Eu vi que tem mais uma mãozinha levantada da Pilar, só que antes, a Pri, a gente vai fazer uma pergunta aqui no presencial, tá, Pilar? E já abro para você. Só um minutinho. Nem sei se é uma dúvida. Veio aqui, né? Não sei. Parecia que para mim isso não era uma dúvida, mas eu recebo muitos compartilhamentos, né? Às vezes, dos companheiros, né? De treino, expressões com desafios, com aqueles momentos em que a gente está totalmente na lama, e também expressões de milagres e curas e perdão. E é algo que eu percebo muito, parece que eu acredito muito nisso, porque tem aparecido bastante, que é o sonho feliz. Como se o sonho feliz, ele fosse aqui o sonho feliz, né? Então, às vezes eu escuto esses compartilhamentos no sentido de, nossa, eu estou vivendo um sonho feliz, porque as coisas chegam, porque tudo acontece, porque eu não estou passando por perrengues, né? Então, eu sonho feliz. E é muito engraçado que até os stories no Instagram aparecem sonho feliz. Eu falei, nossa, minha mente. Então, tá na nossa mente, assim, né? Então, eu queria te ouvir, assim, sobre esse sonho feliz que a gente... Até o milagre também, né? Que às vezes a gente acha que está aqui, pode ser que esteja, e está só na nossa mente, que é uma correção da nossa mente. Enfim, me veio essa pergunta aqui sobre esse sonho feliz. E eu te agradeço muito, Tri, que também é uma grande confusão, né? E é assim, primeiro que você definiu o milagre agora, né? Uma correção da mente, certo? Então, eu posso estar vendo uma tragédia enorme, né? Um horror, e estar com a mente, sabe, junto com o Espírito Santo, não dando realidade. Esse é o milagre, tá? Então, não tem nada, absolutamente nada a ver com a forma, nada, ok? Então, assim, e também tenho, dentro de uma única situação, eu também posso ter vários milagrinhos ali, porque algumas situações são muito difíceis para a gente, né?
em 2023, que era a conferência da gente aqui, a minha sobrinha teve uma doença, né? E eu não tenho filhos, mas eu tenho 5, né, gente? Então, eu não pari nenhum, mas tenho 5. E aí, né, a minha filha, né, que 21 anos, aí com uma doença que até hoje não tem diagnóstico, e eu quase morri, né? Mas dentro do meu sofrimento, existiram vários pontinhos, sabe? Vários pontinhos de coisa e tal, não sei o quê. Na época do meu irmão também, né? Então, assim, vários pontinhos em que a gente pode chamar de milagre ou instante santo, tá? Mas, veja bem, como que eu posso chamar essas situações de mundo feliz, né? Foi muito feliz que você usou, né? Sonho feliz, isso. De sonho feliz, se tem alguém sofrendo. Se tem um sofrendo, eu também estou. Embora não tenha a minha percepção aqui, tá? Então, o sonho feliz do Espírito Santo, ou o mundo feliz do Espírito Santo, ou o mundo real, que é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa. É um estado mental onde a gente vai olhar o mundo do jeitinho que ele tá, sabe? Sem nada, cheio de coisinha bonitinha e cheio de coisinha feia, né? Tudo. Só que nada vai ser real porque a gente vai ter total consciência. A palavra consciência é importante também, se vocês quiserem a gente fala sobre isso. Então, total consciência de que nada pode ser real, tá? Esse é um estado mental. E enquanto eu tô assim, eu, lógico, também quero nenhuma tragédia para mim. Ai, gente, que delícia, né? Vamos viver aqui. Mas esse jamais poderia ser chamado de sonho feliz, porque enquanto tiver um sofrendo, eu também estou. Eu posso não estar percebendo agora, tá? Então, a única coisa que vai acontecer é que eu não vou mais perceber o sofrimento. A esse estado mental a gente chama de mundo feliz. A gente não, ele, né? O autor do curso. Se vocês quiserem brigar, vocês brigam com ele, tá? Então, assim, ele diz, é um mundo feliz do Espírito Santo, ou, né, é o mundo real, que é exatamente um estado em que ele, numa das passagens, uma ou duas passagens, acho que uma passagem que ele fala assim, você não vai ter tempo nem de falar obrigada, sabe? O mundo vai sumir. Porque esse estado mental já é, assim, você já lembrar, e tem uma passagem que é super linda, né? Que ele fala assim, nesse estado mental de sonho feliz, Deus se inclina e te pega. Obviamente, isso é uma metáfora, né? É só a gente vai lembrar, né? E a gente lembra. Então, esse é o estado, tá? Então, não existe sonho feliz aqui. Porque aqui é dual, gente. Não vai ter nenhuma partinha boa se não tem a outra. Mas quando tem as partinhas boas, a gente curte. Isso. Vivendo no sonho, né? Então, a gente curte. Mas não quer dizer que a gente não vá ter, né, o contraposto, sabe? Porque não tem como. Este aqui é um mundo dual, né? Mas a gente curte. A gente curte estar aqui, né? Tomar café junto, a gente pode fazer, né? Todas as coisas. Então, a gente curte. Né? Minha sobrinha tá bem, entendeu? Então, eu curto. Né? Esse estado seria mais ou menos aquele. Dá para falar. falar aqui, né? Seria aquele estado que ele escreve, né? Faze com que este ano seja diferente, fazendo com que tudo seja o mesmo. Né? Ele traz para esse estado, a hora que você falou assim, eu vou ver esse mundo do jeito que ele é, só que num outro estado, né? Isso. Então, assim, me veio muito essa passagem, assim, sabe aquela parte que ele fala? Linda. Do ano novo. Do ano novo, né? Fazendo com que tudo seja o mesmo. Porque o meu estado mental, né, é um estado de completa paz e é onde eu vou ver paz em tudo, até, obviamente, na dualidade. Isso, na dualidade, isso. E então, assim, aquilo que é bom e ruim, não tem mais esse status de bom e ruim. Isso, não tem mais a importância, né? Não tem mais o significado. Significado de a bom e ruim. interpretação de bom e ruim. Isso. Então, um dia nós chega lá. Ora, Né? agora. Só que não, assim, agora. por que não agora? Porque senão a parte vai sumir. Ah, não. Não. Olha que eu tô leiloando, hein? Eu tô junto, Maravilha. Peraí, deixa. Desculpa. Oi, Pilar. Eu vi que você baixou a mãozinha. Você ainda sente de fazer a pergunta? Sim, se for possível. Claro. Então, tudo bom, Maria Amélia? Ô, minha linda, tudo assim. Também. Eu fico muito interessada, eu não sei se existe
uma fórmula ou não, quando você fala que o Kenneth e o Bill, quando perguntaram para ele o que eles estavam fazendo, eles falaram que estavam perdoando. Só o Bill. Só o Bill? Tá. Eu acho isso, assim, um estado fantástico, né? Você só perdoar. E eu gostaria também de fazer a mesma coisa, só que eu não sei como fazer isso. Pilar, você acabou de se entregar. Eu não tinha falado o nome ainda, né? Ó, quem quer receitinha. Entende? Aí, ó. Eu não tinha falado o nome. Pilar, a gente... Ó, amor, é assim, a gente vai treinando para isso, sabe? A gente vai treinando. Mas eu também quero só perdoar, né? Mas, infelizmente, eu ainda não acho que é só isso que eu tenho para fazer, sabe? Qualquer dia desses eu vou achar. Mas, sabe, ainda a gente tem que olhar para esses pormenores de toda a nossa vidinha por aqui, e a gente vai olhando e lembrando que eles são só uma oportunidade para eu treinar esse perdão, né? Mas até eu me lembrar disso, eu ainda vou ficar com raiva, sabe? Vou achar. E, por exemplo, quando eu tenho alguma coisa muito legal que me acontece, não, que eu não posso perder, né? Então, assim, ó, deixa esse negócio, eu quero prender essa coisa muito boa aqui, entendeu? Então, tudo isso assim, são oportunidades mesmo que a gente tem, né? Mas assim, falo para você, é a mesma coisa que de sempre, mesmo na aula, né? Seja gentil, sabe? Seja gentil com você. Lembra que você é um aprendiz, né? E você tem esse propósito, que delícia. Mas se você só perdoar, lembra disso, você vai sumir, tá? Então, oi, socorro, né? Então, é Mas, isso, sabe? É por isso que a gente não faz só isso. Mas tá tudo bem também, né? mas eu poderia, por Não, não tem. exemplo, em vez de... Peraí. Fala. Eu poderia, por exemplo, na hora que eu estou criticando na mente, já retroceder e fazer o pensamento do Espírito Santo, que isso também acho que é uma forma de perdão, mas eu poderia também aplicar o perdão às pessoas, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa e eu acabo perdoando, e depois eu posso fazer os passos do perdão verdadeiro. É possível isso também, né? Na prática. Eu acho que está um pouco confuso isso. Ó, Pilar, se você ainda tem que voltar na situação, é porque não perdoou, tá? Mas não quer dizer que você já não tenha dado um primeiro passo, que você olhou para isso e desconfiou da sua interpretação daquilo, né? E esse é o começo mesmo, né? A gente tem os passos. Mas se você tem que voltar, é porque não perdoou. Ah, então volta outra vez, olha de novo, fica com raiva outra vez, sabe? Pensa de novo. Depois, a hora que der, na hora que dá, a gente vai um pouquinho acima do campo de batalha, olha lá e fala, então, se é a projeção da minha própria culpa, lá vou eu, né? Tem que olhar para isso outra vez, tá? Tem que olhar para isso de novo. E você já está fazendo isso. Eu sei que todo mundo queria, todo mundo quer. Pode, eu não, porque eu já estou aqui, né? Mas assim, ó, mas todo mundo quer isso. A gente quer perdoar tudo, bem rapidinho, e continuar aqui, né? Então, assim, a gente quer tudo isso. Tá bom também. Você acha que Jesus está bravo por causa disso? Tá, ele fala, não, vamos lá, uma hora você vai acreditar em mim, você vai desistir disso aqui, aí, boa. Tá bom? Tudo Obrigada. bem? Obrigada. Obrigada. Quem mais? Não lembro mais. Temos uma pergunta aqui. Quando você falou agora para a Paty, né? Então, você vai sumir, né? Esse sumir é o personagem, porque aí vem para mim essas pessoas que estão aqui, que dizem despertas, como a Byron Kate, o Eckhart Tolle. Tem corpinho? Sim. Então, Não tá desperto, não tá. tá? Então, onde eles estão? Você sabe me dizer? Junto com você. Ah. Né? Juntinho com você. Ai, que bom. Eles podem optar muito mais pela paz do que a gente neste momento. Então, eles optam, né? Acredito que sim, ok? Mas, gente, tem corpinho? Não adianta você pensar nisso. Tem corpinho? Tá aqui, é um com a gente. Sabe? No barco furado, quero dizer. Tá?
um lugar que eles estão que é de paz, de uma paz profunda, né? De um olhar para o mundo onde, como fala o curso, não atinge, tem um olhar de amor para tudo, né? E Eu eu achei acho isso ótimo. Se eles realmente conseguem fazer isso, é maravilhoso, porque eles são um com a gente, né? Então, mas vejam bem, não adianta a gente endeusar ninguém, tá? Porque esse endeusamento é ruim para eles, inclusive. Que é muito pior para eles do que para a gente, tá? Então, assim, tem corpinho, moçada? Tem corpinho, tá aqui, no barco furado junto com a gente. Mas a gente vai optando, assim como cada um de nós, tá? Que não é diferente deles, tá bom? Cada um de nós vai desistindo de ficar com raiva, sabe? A gente vai desistindo, a gente deixa pra lá, a gente curte mais a coisa boa, sabe? E tudo mais, tá certo? E, assim, o que nós descrevemos agora, que vai ser o mundo feliz do Espírito Santo, pelo menos o autor do curso fala, não sou eu, é ele que fala. Você não vai ter tempo nem de agradecer, tá? Porque daí o mundo já desaparece. Então, e não é assim, desaparece tanto aquilo que a gente pensa que a gente é, ok? Quanto todas as outras coisas que a gente pensa que estão fora de nós. Uma florzinha, uma mesa, sabe? Um sofá, uma casa gostosa, bonita, outras pessoas e tudo mais. Mas, veja, é assim, eu repito isso sempre, assim, de manhã, de tarde, de noite, porque eu dou aula de manhã, de tarde, de noite. Não, de noite eu não dou mais, né? Eu sou muito velhinha, eu não aguento mais, entendeu? Aí, né, assim, eu repito sempre isso. A gente não sabe o que é isso. A gente acredita no Jesus, em parte, né? A gente vai acreditando um pouco nele, certo? Mas a gente não sabe o que é isso. Não existir mais um. Mas a forma que eu encontrei de ir desistindo desse mundo é ensinando isso, sabe? Pegando essa linha de raciocínio que não dá para sair dela, né? Mas isso é um trabalho constante, né? Constante, a gente vai fazendo, vai olhando de novo, vai fazendo, vai olhando de novo. Porque assim, se a gente pensar em sumir, que nem a Melina falou, que eu acho bárbaro isso, né? Que é isso mesmo, se eu pensar em sumir, primeiro, a ideia de morte, de não existir, ela fica muito presa para nós. E muito pelo contrário, aí a gente vai existir verdadeiramente, né? Então, o medo de não existir é um medo que nos segura por aqui. Mas é um estado mental que a gente não sabe como é, né? A gente não vai entender numa mente que pensa dualmente. De vez em quando pode vir uns lapsos, né? Dentro da meditação, né? Quando você consegue, por exemplo, atingir um nível de perdão numa situação pequena, não precisa ser uma grande coisa, uma situação pequena, aquela alegria, né? Uma alegria que tem muito nome nesse mundo, eu chamo de alegria, né? Mas é um estado que você, putz, sabe? Que delícia, entende? Deixa para lá, né? O resto deixa para lá. São lapsos, né? Ou são reflexos do amor de Deus, da realidade em você. Como a gente morre de medo dessa realidade, logo a gente volta, né? Olha, bate o dedinho aqui, né? Faz, né? Xinga, né? E tal, não sei o quê, entendeu? Então, todas as coisas vão acontecendo. Mas, gente, não adianta a gente endeusar ninguém, tá? Tem mesmo o que nós chamamos de gurus, né? No Oriente e tudo mais, eles são ótimos, eles vão mostrando para a gente que é possível a gente ficar em paz. Mas o estado em que eu me lembro que eu sou uma com Deus, não dá para ficar no corpo, né? Não dá, sabe? Aí, pelo menos o nego fala aí para gente, né? Ele fala assim, ó, não vai dar nem tempo de você agradecer, né? Tudo bem? E eu sinto que enquanto está aqui, ele está treinando. Pode ser que o treino dele é mais aqui, ó. Pode ser. Né? Porque é isso que Jesus fala, que vai ser tão fácil quanto respirar. Né? Então, esse é o lugar, assim. Isso. Mas não que, pô, não. Tem Então, uma por mente isso ali já treinada, né? Isso mesmo. E é por isso que, então, assim, eles podem ter colocado a si mesmos em posição de ajudar a gente, ok? Mas não significa São diferentes. que são diferentes, tá? O Jesus fala para a gente ali, ó, tá? A gente tem, né? Olha para o Jesus e pensa, ai, nossa, ele é tão. Ele fala, eu sou igual a você,
Você não me deve reverência. Nós dois juntos reverenciamos Deus, mas eu sou igual a você. E a diferença é que eu tenho E só uma é, escolha, né? eu tenho. E eu confesso a vocês que eu tinha uma bronca dele. Eu tinha uma bronca dele do Jesus histórico, né? Porque eu sou a luz, você vai ao Pai através de mim. E fala, caramba, eu sou o filho de Deus, eu sou de quem? Ora bolas, né? Aí, quando eu vi, nesse domingo que eu estava contando para vocês, que eu li o livro todo, quando eu vi que ele fala que ele é igual a mim, eu falei, ai, bom. Então, aí eu fui perdendo meu ranço, né? Mas eu tive muito estar a mim por causa dessas coisas, gente. Nossa, que gente encardida. Maria Mera, só complementando a dúvida da Luzi, e usando o seu comentário, endeusar ou demonizar o irmãozinho é a mesma coisa, né? A mesma coisa, amor. Muito bom. A mesma coisa, tá? Não adianta, gente. E é que nem assim, olha, ai, nossa, tá tudo acontecendo tão bem aqui para mim, eu realmente estou um sonho feliz. Não, não tá. Você sabe que tem algum irmão sofrendo? Porque, obviamente, é assim, eu posso até olhar para alguém e não reconhecer mais o sofrimento dele, não ver aquilo mais como real. Aí sim, aí eu vou estar no mundo real, mas daí eu vou subir, entendeu? Mas eu percebo alguém, eu lembro de alguém que está sofrendo, eu lembro das pessoas no Tahiti, ponto, tá? Então, assim, eu posso estar e claro que, como eu falei para vocês, é assim, quando a gente vai, aceita um pouquinho mais, confia um pouquinho mais no Espírito Santo, muitas coisas a gente deixa de ver. Então, por isso que, sabe, que fica mais alegre mesmo. Muita coisa a gente deixa de ver, a gente não percebe, não presta atenção, sabe? Né? Vai. Tem alguns alunos que falam assim, nossa, eu entrei na casa de fulano, lá, mas num ambiente tão pesado. Então, fala também, não é que eu não vi? Né? Então, não euzinha, mas muita gente fala, nossa, né, tava num ambiente tão pesado, o outro fala, nossa, não achei. Então, tá? Vejam, é assim, a percepção é individual, porque percepção é individualidade, gente, tá? Dualidade, não tem jeito, ok? A gente tem a percepção com o Espírito Santo, que é o que corrige a nossa mente na interpretação das coisas que a gente tem aqui, tá? Conhecimento é só de Deus, vamos lembrar. Tem mais uma pergunta e aí a gente vai encerrar. Tá bom. Isso. Aí, essa aqui encerra, né, com essa pergunta. Então tá bom. É da Cíntia. Maria Amélia, nessa última semana estive doente e quando percebi que estava melhorando, veio uma grande vontade de agradecer pelo restabelecimento da saúde. Mas aí vinha um pensamento, mas aí vinha um pensamento, para quem devo agradecer? Se Deus não tem nada a ver com esse mundo, e se não foi Ele quem fez eu melhorar? Não, Cíntia, é isso aí, ó. Boa pergunta. É ótimo mesmo, é ótima, gente. Então, olha, o dia que a gente acreditar que realmente Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Isso daqui é um sonho, não vai ter doença, né, moçada? Tá? Então, você vai agradecer exatamente do jeito que você está fazendo. Tá bom? Pode ser Deus, pode ser o Espírito Santo, pode ser, sabe, o médico, o remédio, a si mesma porque aceitou a cura. E aí, por que que isso é muito legal e isso é muito necessário? Não deixa de ser uma estratégia, tá, moçada? É uma estratégia, porque a gratidão, né, seja ela, sabe, olha, pela água que me tirou a sede, que não sei o quê, entendeu? Não interessa, tá? A gratidão, ela é um estado mental que é grudado à alegria, tá? E se é grudado à alegria, não tem outro jeito, ele é grudado ao Espírito Santo, ou ele é consequência da minha escolha pelo Espírito Santo, ok? Então, vamos agradecer um monte e não tem problema, porque o ego é foguete, né, gente? Ele é foguete. Como você está agradecendo a Deus pelo seu restabelecimento, sendo que Deus não fez esse mundo ou ele não atua nesse mundo? Como assim? Né? Como assim? Vai agradecer sim, tá bom? Eu contei ontem, nossa, gente, estou repetitiva hoje, né? Eu contei ontem na live, falei, né? Porque tem uma pegadinha, né? Exatamente no capítulo 5, que é uma pegadinha do Jesus. A primeira vez que eu vi, eu falei, canalha, né? Por quê?
Ele quer que a gente fique em estado de gratidão ou em estado de graça 100% do tempo. Então, o que que ele faz? O que que ele põe ali? Ele fala, ó, presta atenção, em algum lugar do mundo tem um irmão seu que está com a mente em gratidão, e essa gratidão vem para você. Seria bom você devolver essa gratidão para ele? Né? Ou seja, se em algum lugar do mundo o tempo todo tem alguém em gratidão, eu também, se eu ficar em gratidão, é isso que ele quer. Né? É isso que ele quer. É uma pegadinha porque ele não fala abertamente. Né? Ele fala, ô, Pastela, né? Veja, você olha para lá, fica em gratidão, porque isso vai te ajudar a me escolher. Porque você só vai me escolher em alegria. Se for em sacrifício, eu não posso te ajudar, porque eu não faço sacrifício para você. Tá? Entendeu bem? Acabar melhor. Que bom, que bom. Cíntia, então vamos lá, hein? Tá? Muito obrigada por tudo, tá? Muito obrigada. Viva Cíntia! É isso, moçada. Ó, super, super obrigada a vocês que estavam ali. E agora ninguém sai daqui sem me dar um abraço. E vocês estão me devendo lá em Florianópolis. Um abraço, ok? Tá? Super obrigada, viu, gente? Tá? Por estarem aqui, compartilhando esse momento aqui com todo mundo. Tá? Ó, beijo em cada coração. Viu? Gratidão, Maria Até. Amélia. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo em todos. Tchau, amores. Obrigada, obrigada. Obrigada. Vocês estão aqui muito juntos, impossível não estar, né? É isso. Tchau. Obrigada. Obrigada, Gabi.